Oi, pessoal, voltando. Desculpa, deu uma pane aqui no aparelho, no celular. Estou recomeçando a live. Peço desculpa por quem estava acompanhando aí, mas deu uma pane aqui, então estamos voltando. Então, pessoal, vamos voltar ao assunto. O objetivo aqui dessa live é realmente abordar essa questão de peso. Essa questão do peso é uma questão que me chama muito a atenção, como eu havia comentado, e vou retomar o assunto. Fim de ano sempre é uma época que as pessoas gostam muito de fazer promessas e todo tipo de trabalho com coisas relacionadas ao peso, né? Então eu quero perder peso, eu estou fora do peso, eu estou acima do peso, eu como demais, eu como muito doce, como muito isso, como muito aquilo, é, não consigo perder meu peso, não consigo entrar em forma, essa coisa toda. Então isso tem sido muito recorrente. E aí hoje a gente está aí no dia 17 de janeiro e eu acredito que muita gente que terminou o ano com essa promessa, com esse trabalho, depois aí de 2 semanas já quebrou, muitas vezes nem começou, nem conseguiu começar a fazer esse trabalho, nem conseguiu começar a se preocupar com essa questão alimentar. E a questão alimentar é uma coisa bastante interessante, porque muitas vezes as pessoas buscam os caminhos mais simples, né? A gente tem uma tendência a buscar sempre caminho mais simples para tudo. Haja vista a quantidade de pessoas que adoram o oráculo, né? Muitas vezes as pessoas gostam do caminho mais simples, né? E eu falo muito que o Theta Healing é uma ferramenta muito poderosa, mas não é a ferramenta mais simples que existe, porque o Theta Healing exige que a pessoa olhe para dentro, ou que ela permita ter a ajuda de alguém que vai ajudar ela a olhar para dentro. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando, né? Eu não conheço barra de Access, conheço muito pouco. Mas a Barras é muito legal porque tem gente que não gosta de falar. Eu acho complicado esse fato, eu acho a Barras fantástico, conheço muita gente que trabalha com Barras e vejo muita gente ter resultados excelentes com Barras. Mas o meu ponto aqui não é comparar Barras com Theta Healing, não tem nada a ver não. Eu só trouxe essa informação porque eles falam das pessoas não gostar de falar. Eu acho assim, a pessoa tem que falar. A pessoa tem que entender, ela tem que se permitir olhar para dentro dela, ela tem que permitir olhar para dentro dela, permitir olhar para as crenças, para as coisas que estão dentro dela. Se eu tenho medo de encarar, não, sim, o próprio medo de encarar, ele já é uma energia densa. O próprio medo de encarar as questões, ele já é um resultado de um sistema de crenças. Então é muito importante a gente ter esse olhar. E quando a gente fala dessa questão de peso, é uma questão muito complexa, porque hoje a gente está vivendo situações delicadas. E onde eu vejo muito isso, principalmente numa situação onde está muito na mídia hoje, que é a questão da dançarina, da ex-dançarina da Anitta, né, a Thaís Carla. A Thais Carla é uma pessoa maravilhosa, eu não conheço ela nem nada, mas quem olha de fora, ela tem uma questão de obesidade mórbida, ela tem uma questão de sobrepeso muito, muito, muito grande. E eu vou ser sincero com vocês, não tenho preconceito nem julgamento nenhum em relação a ela, mas a minha preocupação é a saúde. Né? A preocupação, porque toda essa questão de nível de colesterol, pressão, tudo isso, se você tiver olhar um pouquinho para toda essa questão, existe uma complicação. A pessoa que tem uma obesidade, um caso de obesidade mórbida, de sobrepeso muito grande, a pessoa não tem longevidade. E você vê a pessoa com filho pequeno, esse tipo de coisa. Então, assim, tem que ter essa atenção. A gente tem que ter isso, né? A gente teve até um outro caso de uma outra pessoa que foi uma ex-BBB, que era uma mulher muito bonita, exuberante, com um corpo muito bonito, e aí ela entrou num momento de disfunção alimentar, e ela começou a ter uma questão de peso grande, começou a ter sobrepeso, e aí ela entrou nessa onda de moda, de modelo plus size. Né, ou seja, assim, o que eu vejo, ela pegou uma questão dela, que ela não teve coragem de olhar para aquela questão dela, ela resolveu abraçar aquilo de uma outra forma. E ela até capitalizou isso, entrando para esse nicho plus size. Bom, enfim, ela acabou tendo que mudar isso porque ela começou a ter sérios problemas de saúde.
Ela começou a ter problemas de pressão, como problemas de colesterol. Isso começou a afetar o dia a dia dela. E ela percebeu que era um caminho que não ia dar muito certo. Bom, ela voltou a emagrecer. Não sei mais o que acontece com ela hoje, mas o ponto é esse. O ponto é isso. Assim. Existe uma questão lá dentro quando a gente está falando de peso. O sobrepeso não é uma coisa normal. E aí, vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo interessante. Tem um livro chamado A Ligação, que é esse livro aqui, da Lynne McTaggart, é a mesma autora do livro O Campo, que eu acho um dos melhores livros que tem de metafísica, física quântica e espiritualidade. E nesse livro A Ligação, ela fala muito dessa questão do pertencimento. Ela traz muito que a questão do pertencimento, essa crença de pertencer ou não pertencer, ela é muito poderosa, tanto para a situação de infarto, até como situação de câncer. E ela traz uma seguinte comparação. Ela fala que a maior sociedade centenária do planeta, que são os japoneses, é tabagista. Existem milhares de japoneses idosos com mais de 100 anos de idade que fumam. E essas pessoas não têm problema de coração nem têm problema de câncer. Por outro lado, na sociedade americana, os americanos, você tem pessoas aí infartando com 30 anos de idade, né? E questões seríssimas de sobrepeso também. E alimentação muito pesada, as pessoas comendo muita gordura, comendo muito e tendo essa questão toda do sobrepeso. E o que ela fala? Ela fala que o principal ponto é a questão do pertencimento. Ela diz que na sociedade japonesa as crianças são criadas e educadas desde o início para compartilhar a vida, para viver em compartilhamento, para viver em colaboração, para viver para criar, porque cria esse sentimento de pertencimento. A sociedade americana não. As crianças são educadas para competir, elas são educadas para serem as melhores. Elas são educadas para ter essa posição do melhor. E tem um detalhe muito importante no melhor, né? O melhor é o primeiro lugar. O primeiro lugar ele está sozinho. Então existe um isolamento e existe um reflexo de um não pertencimento disso. E essa questão do não pertencimento a gente pode olhar, é muito comum, né? A gente tem, não vou dizer que é uma epidemia, mas os americanos estão muito acima do peso. Muitos americanos estão obesos e olham isso com certa naturalidade. E eu fico pensando até que ponto essa questão do não pertencimento, porque quando você não pertence, quando você não se sente você não se sente pertencente a um grupo, quando você não se sente fazendo parte de um grupo, você sente esse isolamento. E quando o isolamento é um sentimento que traz medo. O isolamento é um sentimento que traz a solidão. Ele é um sentimento que cria esse isolamento. E dentro do nosso subconsciente, principalmente quando a gente está falando da primeira infância, né? A criança, quando ela sente muito medo, ela busca um lugar seguro. E se essa criança interior busca esse lugar seguro dentro lá do subconsciente e ela se sente amedrontada com esse isolamento, ela pode buscar o que? Ela pode buscar uma segurança. E essa segurança, essa proteção, muitas vezes, ou grande parte das vezes, ela pode vir através do corpo. Ela pode vir através de um corpo maior, ela pode vir através de uma questão de sobrepeso. Então é muito comum a gente identificar esse tipo de situação. Hoje mesmo eu subi, tanto no feed como no stories, eu subi um testemunho de uma pessoa que eu atendi e que tinha, entre as questões, tinha uma questão também de um pouco de sobrepeso. E a gente foi olhar exatamente para essa questão, para esses medos, para essa questão do isolamento, para essa questão de não se sentir reconhecida, de não se sentir pertencente a um grupo, a uma família, a questões de vergonha, questões de culpa, esse tipo de questão toda. E a gente olhou, a gente abordou muito, a gente foi olhar para essas crenças nessa sessão. E foi muito poderoso isso para ela. Porque era nítido, quando eu conheci a pessoa, era nítido que tinha isso. E é muito interessante porque
Quando eu conheci a pessoa, me veio uma coisa muito forte de querer ajudar aquela pessoa, né? O Criador fica chovendo na minha cabeça com informação e eu fico fazendo a leitura da pessoa e é muito interessante que eu identifico, né, as questões, eu identifico aquela criança interior. Parece que eu, sei lá, como se eu tivesse uma coisa que eu consiga enxergar a criança interior dentro da pessoa. E acho que foi bem isso que aconteceu ali. E ficou muito forte. E aí eu me ofereci para fazer uma sessão com a pessoa. Porque me veio essa coisa interna, né? O som está muito baixo. Teria como melhorar. Eu vou falar um pouco mais alto, Rosana, ver se melhora. Então, o que acontece? Me vem essa coisa de querer ajudar a pessoa. Me vem essa questão de querer ajudar, porque me vem esse entendimento, eu enxergo ali aquela criança interior amedrontada, aquela criança interior escondida, aquela criança interior ali, né, isolada do mundo. E foi muito rico, foi muito fantástico fazer essa sessão com ela, porque ela foi até engraçado que ela falou que ela depois da sessão ela passou um bom tempo no banheiro. A limpeza é muito profunda. O Theta Healing tem essa característica, né? Entre outras características muito grandes. Né? A gente faz esse processo todo dessa limpeza profunda. Então, a gente tem esses aspectos todos do sobrepeso. Então, existem várias coisas. A gente tem essa questão do medo. Quando a pessoa tem alguns medos muito fortes, pode ser que ela se sinta segura dentro desse corpo grande. Muitas vezes, as pessoas... depende muito da questão de como a pessoa está tratada pelos pais na primeira infância dela. Como que ela... se ela é valorizada ou se ela não é valorizada. Como que está a questão da autoconfiança dela? Como é que ela se sente nisso? Se ela não tem essa questão da autoconfiança, se ela não tem essa questão, ela pode muitas vezes se esconder nesse corpo. Ela pode buscar essa proteção. Para as pessoas que trabalham com espiritualidade, existe um aspecto muito interessante também, que é a questão do aterramento. Muitas vezes a gente pode começar a se conectar tanto desse plano, a gente pode começar a se elevar tanto, a se conectar tanto com o sétimo plano, a gente pode buscar essa evolução espiritual. Mas a gente tem um caminho interessante nisso, porque nós já somos seres espirituais. Então a gente já é um ser espiritual, a gente já é uma alma que escolheu vir aqui para esse plano viver essa realidade, viver essa dualidade. Então quando a gente está nesse plano, a gente já é espiritual. Mas a gente vem viver essa realidade física. Mas muita gente quer negar essa realidade física, né? Porque para ser espiritual tem que abrir mão dos bens materiais. É uma coisa bastante interessante isso. E hoje, né, não existe essa conexão. A gente já veio para cá para viver uma vida material. Então, muitas vezes a pessoa começa a se ligar nessa questão da espiritualidade, ela começa a se ligar nesse aspecto. E quando ela se liga nesse aspecto de se tornar espiritual, muitas vezes pode acontecer o quê? Pode acontecer da pessoa buscar um maior aterramento. Né? Porque se ela se desconectar demais, ela vai subir, ela vai se elevar. E a questão da elevação, a questão de você passar para um outro plano, tem uma relação muito forte com a morte. Então, quando a pessoa ela se eleva espiritualmente, ela pode criar esse sobrepeso, essa massa, criar esse peso aqui nesse corpo físico, exatamente para ver esse aterramento. Né? O meu mundo quântico está falando, somos ser espiritual experienciando no corpo físico. Exatamente, a gente está vivendo, mas a gente está aqui para viver uma realidade física, a gente está aqui para viver uma realidade material, a gente não está aqui para viver uma iluminação, vamos dizer assim. Eu acho que a verdadeira iluminação, a verdadeira iluminação é, na verdade, o que a gente fala hoje dentro de toda a espiritualidade, a fraternidade branca, a irmandade intergaláctica, é o retorno para casa. E o que é o retorno para casa? É o retorno para a nossa consciência. É o retorno para a gente entrar em contato com a nossa consciência, limpar esse monte de crença, de bloqueio, limpar esse monte de coisa que impede a gente de manifestar uma vida melhor, tirar esse monte de coisa pesada que está na nossa vida e reconectar com esse aspecto
de cocriação, com esse aspecto divino nosso. Então, muitas vezes, voltando, essa questão do sobrepeso tem essa relação com essa questão da espiritualidade. Então, muitas vezes, a gente pode buscar esse aterramento, né? Boa noite. E então, é muito esses aspectos, né? A Havaiana fala, traz alguns aspectos importantes, né? Por exemplo, quando a gente fala, existem questões dos níveis de crença. Por exemplo, uma coisa interessante na antiguidade, principalmente da Idade Média, a questão do sobrepeso é uma coisa que tinha relação com riqueza. A pessoa que era gorda era uma pessoa que tinha dinheiro, porque ela tinha dinheiro para comprar comida. Então, a questão, e principalmente do açúcar também, né? O açúcar teve determinados momentos da nossa história que era até bonito, a pessoa vivia com os dentes pretos, quase que podres, vamos dizer assim, mas era um sinal de riqueza. Isso é muito interessante. E para mim vem que a questão da obesidade acompanha a mesma coisa. Então tem essa relação. Então isso a gente encontra isso no nível que a gente chama de nível histórico, né? Que são crenças relacionadas com vidas passadas, né? A gente tem a questão também de, como eu já falei, a questão da questão da pessoa se sentir protegida. Tem um outro aspecto que eu já encontrei em algumas sessões também, que foi a questão da pessoa ser forte. Ela traz uma questão da infância dela, onde ela, na verdade, ela tem uma crença de ser fraca, e pelo fato dela acreditar que ela é uma pessoa fraca, ela precisa ganhar esse peso, ganhar essa força, ganhar essa energia extra, como se a opulência do corpo físico trouxesse essa questão de você afastar uma ameaça, tá? A Havaiana fala também de uma questão de gene, do gene do sobrepeso. Essa questão que eu falei dessa questão histórica, a Havaiana traz como um gene de sobrepeso. Estou até olhando aqui as coisas que eu anotei para falar sobre esse tipo de coisa. Então, assim, é muito interessante. Aí a gente tem que entrar num outro ponto que é muito importante a gente entender também. Né? Eu costumo brincar com as pessoas, falar que essa batalha do peso é uma batalha perdida. Por quê? Imagina o seguinte, gente. Imagina que a gente tem lá milhares de anos de evolução. Desde o primeiro hominídeo, ou desde dos neandertais, ou desde os primeiros Homo erectus, e esse tipo de constituição física. O que a gente tem disso? Como é que a gente comia? A gente precisava caçar para comer. Tá? A gente não tinha a menor noção de quando a gente ia comer de novo. Então o nosso corpo ele já vem de uma estrutura onde milhares de anos a gente não sabia quando a gente ia comer. De quanto tempo que a gente está falando aí de restaurante por quilo? Imagina você entrar no restaurante de buffet, onde você entra naquele buffet com aquela fartura de comida para você comer o que você quiser. Poder comer quilos de comida, você quiser comer o que você quiser. Estamos falando de 20, 30, 50 anos, alguma coisa assim. Comparação a, sei lá, 1 milhão de anos, 500 mil anos que a gente precisava caçar para comer e a gente não sabia quando a gente ia conseguir comer de novo, que a gente precisava reservar essa quantidade absurda de alimento. E agora a gente está falando que a gente chega no restaurante, o nosso consciente, o nosso subconsciente, ainda mais o nosso sistema de crença, para quem é Theta Healer, para quem conhece um pouco o Theta Healing, que entende o que são os níveis de crença, para você olhar para aquela quantidade absurda de comida e falar para você, não, eu vou comer só um pouquinho porque eu vou só me satisfazer. Você conseguir convencer o seu corpo que você não precisa se entupir o máximo de comida para reservar a maior quantidade possível de caloria para você conseguir ficar conseguir manter esse corpo. Eu vou... deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu acho um fone de ouvido, porque não tem outra opção. Não tem um fone de ouvido. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, desculpa, mas eu vou pedir para quem puder colocar o fone ou algo assim. Infelizmente eu tô sem fone aqui para falar. Mas também vai ser rápido, essa live era uma live mais curtinha. Então, assim, continuando, a gente tem essa questão dessa evolução. A gente tá
nessa questão dessa evolução, nessa questão dessa briga de peso. Né? Então a gente vê aí as pessoas fazendo cirurgia bariátrica, a pessoa vai lá, faz uma cirurgia bariátrica e depois ela reconquista o peso todo. Ou a pessoa vai lá e ela faz uma cirurgia plástica, fica bem, fica com tudo isso, mas aí depois ela conquista toda a questão do peso de novo. A gente tem que olhar para essa questão, a gente tem que entender aonde está essa questão. E aí a gente vai voltar para a questão da infância, a gente vai voltar para aquela questão, né? O que aconteceu com a nossa infância? Onde é que a gente sentiu medo? O que a gente se sentiu inadequado? O que a gente sentia vergonha? Né? Quais eram as expectativas dos nossos pais em relação a gente? A gente não sabe. A gente não sabe direito o que os nossos pais viveram na infância deles. Então, que tipo de expectativa a gente está vivendo? Que tipo de expectativa que a gente está vivendo ali? E aí fica muito difícil isso. Fica muito difícil. Né? E aquela coisa toda, né? A criança é magra, mas você está muito magrinho, né? Aquela coisa da criança, a criança é rechonchuda, a criança, né? Principalmente o bebê, criança cheia de dobrinhas, é a criança saudável, né? Não necessariamente isso. Então, o que o nosso subconsciente entende nisso, como isso? Né? O que a gente está se protegendo? Por que a gente está ganhando peso o tempo todo? Por que a gente está lutando com esse peso? Aonde que a gente está buscando essa proteção? Né? Do que você está buscando se proteger? Então, sim, a gente tem que olhar para isso. Não adianta ficar buscando uma coisa externa, não adianta buscar uma coisa externa, não adianta buscar uma solução externa. Então eu vou lá, faço uma cirurgia de redução do estômago. Tá? Mas o que me levou a fazer essa redução de estômago? Qual que é a questão que está relacionada com isso? E muitas vezes as pessoas não têm coragem de olhar para isso. Não, porque eu tenho medo. Mas aí agora que você vai fazer, por exemplo, você vai fazer uma sessão e você encontra diversos pontos, diversas coisas relacionadas, e a pessoa tem até medos maiores do que olhar para essa questão do peso, olhar para essa questão do que está mantendo a gente nesse sobrepeso. E é muito interessante porque muitas vezes a gente resolve, a gente consegue abordar a questão em uma única sessão. Muitas vezes precisa de mais de uma sessão, muitas vezes precisa de algumas sessões. Mas quando a gente consegue chegar nesse ponto, na hora que a gente encontra essa criança ferida, essa criança com medo, essa criança assustada, escondida dentro daquele corpo, buscando buscando aquela proteção, e a gente consegue mostrar para aquela criança que ela pode sentir a sensação de ser reconhecida, de se sentir amada, de que ela pode trazer para ela a sensação de ser perfeita, de ser magnífica, de viver a vida que ela quer, de viver a realidade dela e não viver a expectativa de outra pessoa. Quando você consegue trazer isso para a pessoa, quando você muda isso, você acessa o subconsciente da pessoa. Né? A própria psicoterapia tradicional ela faz isso. Mas eu acho que o diferencial do Theta Healing é você atuar energeticamente nisso, através do livre-arbítrio da pessoa. Energeticamente mudar essa questão na pessoa, trazer essa segurança para a pessoa, cancelar isso. Outra coisa, muitas vezes a pessoa pode ressentir o corpo físico, ela pode ressentir a alimentação, ela pode ter tanta raiva da alimentação, ela pode ter tanta raiva dentro dela de alguma coisa que seja, e que muitas vezes ela pega essa raiva e canaliza isso. Né? E quando a pessoa, por exemplo, ressente a alimentação, ressente a gordura, ressente o sobrepeso, ressentir é como reclamar. Então a gente precisa entender, primeiro, onde está esse ressentimento, entender, mostrar para a pessoa o que ela está ganhando com esse ressentimento, onde começou esse ressentimento, o que ela está ganhando com esse ressentimento, para que está servindo para ela, para que está servindo esse sobrepeso, que segurança está trazendo para a pessoa isso. Se a pessoa se sente, por exemplo, inadequada, né? Eu nunca fiz nada, e aí eu vou trazer isso no aspecto mais feminino, tá? Porque a gente, né, a questão da vaidade, ela pega mais no aspecto feminino? Talvez não, posso estar falando besteira, tudo bem. Mas um exemplo é que eu estou assistindo uma série que é ali no final dos anos 80, chama Annie
com um E. Então a família toda está assistindo, e é magnífico. E traz muito essa coisa da mulher ser criada para ser uma dona de casa, criada para ser esposa. E a preocupação da mulher era unicamente isso. Então ela vive essa escravidão da beleza. Ela vive essa escravidão. E se a pessoa já cresce, já se desenvolve com esse sentimento de inadequação, né, ela vai se anular. Ela vai se anular completamente, ela vai se enfiar nesse esconderijo, vai se enfiar nesse universo de inadequação e vai ficar escondida lá dentro. Isso traz tudo. O medo, esse esconderijo, isso traz raiva, isso traz muita ansiedade, traz muito isso. E muitas vezes a gente desconta essa ansiedade, esse descontrole, esse desequilíbrio. Quando a gente entra nesse desequilíbrio profundo, a gente busca esse reequilíbrio de uma forma ou de outra. Né? Por exemplo, um download interessante, né? Um download que é interessante, por exemplo, que a gente faz no Theta Healing, é trazer para a pessoa que ela sabe qual é a sensação de reconhecer a doçura da vida, sem precisar comer açúcar, né? Sem precisar para se sentir a doçura da vida. Muitas vezes a pessoa não sabe que é alegria, não sabe que é a doçura da vida. A própria questão do chocolate, né? Que a gente brinca, né? Que muitas vezes as pessoas gostam de afogar as mágoas no chocolate. Pega uma caixa de bis, detona uma caixa de bis. Claro, o chocolate tem ali substâncias, ele tem substâncias psicoativas, né, que funcionam, que trazem um certo equilíbrio emocional. Mas por que disso? O porquê de chegar nesse ponto? O porquê de se permitir chegar nesse ponto? Né? Por que a gente está deixando essa disfunção tomar conta da gente? E de novo, a gente volta para esse ponto mesmo, né? Dessa questão da obesidade, né? Porque outra coisa também, a questão da procrastinação, a questão de não fazer as coisas, a questão da preguiça. O que é a preguiça? Muitas vezes essa própria criança que está se sentindo presa, essa criança que está se sentindo inadequada, ela pode ter um sentimento de que nada que ela faça serve, tudo que ela faz está errado, ela não serve para nada, e esse tipo de coisa. Se tem esse sentimento lá dentro, se tem essa crença lá dentro, automaticamente ela vai ter um botão nela desligado onde vai desacelerar a pessoa, onde a pessoa não vai ter estímulo para fazer as coisas, né? Claro que a gente tem situações onde as pessoas conseguem mudar o corpo, né? Eu até lembro de um exemplo bem clássico, não sei quem que viveu isso, mas acho que na década de 80, década de 90, não sei. Tinha uma filha da Elô Pinheiro que tinha uma questão de sobrepeso, e aí essa garota fez uma mega dieta, ficou muito bonita, linda, aí pousou para Playboy, aquela coisa toda, fez uma fama, tal. Eu sei que passou 1 ou 2 anos, a pessoa sumiu, e quando ela voltou a aparecer, ela tinha entrado numa questão, ela tinha dobrado o peso que ela estava antes, né? Não sei quem acompanha, a própria Cléo Pires, né? Entrou numa questão fortíssima de sobrepeso, sumiu da mídia e entrou numa escala de peso. E aí claro, a gente tem uma questão hormonal, a gente tem uma questão de tireoide, mas é a própria questão da tireoide. O que é a questão da tireoide? Tireoide o que é? Não é chakra laríngeo? Chakra laríngeo o que é? Não é a garganta? Né? O garganta o que é? Não é a questão de você estar engolindo sapo, de você não estar falando as coisas que você precisa, de você estar querendo ser sempre a boazinha, a querida, sempre, né, aquela pessoa que está sempre dizendo sim, né? Dizendo sim, dizendo sim, dizendo sim, travando a comunicação. Isso vai travando o chakra laríngeo e isso traz disfunção para a tireoide. Já visto a quantidade de gente que toma hormônio para tireoide hoje, né? E muitas vezes tem essa coisa, né? essa questão. A pessoa, eu tive uma disfunção da tireoide. Já vi tanta gente acontecer isso. A pessoa de repente entra numa escala de ganhar peso, assim, uau, rapidamente entra numa escala de ganhar peso. E é uma questão da tireoide. Mas o que estava por trás disso, gente?
O que estava por trás disso? O que estava por trás dessa questão da tireoide? O que tem ali atrás? O que está sustentando essa disfunção da tireoide? O que está sustentando isso? E será que também que a coisa do comer, a questão do comer, a questão do engolir, essa questão de você colocar para dentro, não tem a ver também com essa questão da não comunicação? E o vazio interior? Né? Tem uma questão também da pessoa comer para chegar numa questão de vazio interior. E aí tem um outro ponto interessante também que eu fui ver outro dia, a questão da gestação gemelar. Existe uma porcentagem razoável da população que teve um gêmeo ali no início da gestação. Se isso acontece nos primeiros dias, primeiras semanas, e esse gêmeo não, ele acaba morrendo, vamos dizer assim, o próprio corpo da mãe absorve isso. Existem algumas situações onde isso passa algumas semanas e a mãe pode ter algum tipo de sangramento, que é exatamente em função desse gêmeo que não prevaleceu. Então, e se a gente tem esse processo de gestação gemelar, o que acontece? A gente pode estar comendo mais do que precisa, a gente pode consumir mais, a gente pode gastar mais, a gente pode guardar mais, pode ter essa questão. Isso eu fui descobrir fazendo um curso, eu estou fazendo um curso de marketing digital, e num vídeo do instrutor, o Logan Mansky, cara fantástico, ele fala exatamente dessa coisa da gestação gemelar. E hoje eu estou muito ligado nessa sincronicidade. Qualquer coisa que eu assista, qualquer coisa que eu vejo, eu sei que o universo está falando comigo o tempo todo. E eu fui testar em mim isso. E eu fui testar e deu positivo. Deu positivo que eu tinha tido um gêmeo no início da gestação. E eu fui trabalhar toda essa questão desse gêmeo. Fui trabalhar essa questão toda. Fui trabalhar essa questão de que existia uma energia dentro de mim, de que eu tinha tomado o lugar dele, de que eu tinha roubado o lugar dele, de que eu tinha roubado a vida dele, e que eu precisava, né, que é como se ele estivesse comigo, então eu precisava manter ele comigo, então eu precisava comer mais, eu precisava manter meu corpo maior, eu precisava comprar mais, eu precisava gastar mais, eu precisava consumir mais, quase tudo que em dobro. E eu fui trabalhar essa questão. E foi muito forte. Muito, muito, muito forte para mim isso. E eu trabalhei isso, assim, e foi impressionante, porque eu entrei numa escala de mudanças de comportamento depois desse auto Theta Healing, que eu apliquei em mim mesmo. Eu faço isso todo dia, na minha meditação eu procuro trabalhar, deixo o universo, o Criador, trazer todas essas questões para olhar, mas eu fui olhar para mim mesmo, para dentro disso. Então a gente tem essa questão da gestação gemelar também. Então assim, qual que é o meu apelo aqui? Permita-se olhar para isso, permita-se olhar, entender. Dentro de você tem um sistema de crença, dentro de você tem um conjunto de crenças, dentro de você, dentro do que você viveu, você sabe que você viveu na sua infância. Como foi a sua infância? Foi uma infância de muita privação, foi uma infância de muita exigência, foi uma infância de muita briga, de muita bronca, de muita surra, de muita expectativa dos pais. Como é que foi tudo isso? Isso tudo vai trazer, vai relacionar você com essa questão de sobrepeso, com toda essa questão. Então, essa é a ideia, entender de que isso pode estar dentro de você, dentro de cada um. E é isso que eu vim compartilhar com vocês. Eu queria falar um pouquinho disso, porque muitas vezes as pessoas não entendem. Então eu acho que assim, eu entendo a questão do empoderamento da mulher, a questão dessa loucura, da imagem e tudo mais e tal, de ter que ter o corpo perfeito, corpo bonito, corpo sarado. Tá, mas existe uma questão de disfunção na obesidade, existe uma questão de saúde, e a gente tem que olhar para isso. Né? Gente, não é normal ficar tomando remédio para pressão, remédio para colesterol, remédio para diabetes, remédio para isso, para aquilo. Não é normal isso, gente. Não é normal. A gente tem que entender isso. Né? Eu estava no médico lá uns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, e ele estava com questão do colesterol alto. E aí ele me deu remédio para o colesterol, aí eu comprei lá a civastatina, que é um lixo aquilo. E comecei a tomar a civastatina, e aí eu percebi que eu comecei a ter diversos sintomas, diversos efeitos colaterais. Eu estava tendo muita cólica, muita dor de estômago, estava tendo dor de cabeça, estava tendo um monte de coisa esquisita por causa da civastatina. E aí
fiquei lá tomando uns meses, voltei, fui fazer o exame de colesterol, o colesterol baixou, eu perguntei para ele, né, mas doutor, quanto tempo eu vou tomar isso? Ele virou para mim e falou, só mais uns 30 anos. Como assim, gente, só mais 30 anos eu vou tomar a cevastatina? Aí eu falei, não vou tomar nunca mais isso. Eu nunca mais tomei a cevastatina. Aí eu mudei um pouco minha alimentação, comecei a tomar suco verde todo dia de manhã. E eu nunca mais olhei para isso. Então, assim, claro, eu acompanho, né? Vou no médico, não deixo de ir no médico, vou no médico, acompanho, mas o meu colesterol tá ok, né? E eu nunca mais tomei o remédio, tá? Então, assim, claro, eu mudei minha alimentação, busco sempre comer de uma forma melhor. Eu não sou vegetariano, apesar de eu não me dar muito bem com carne, eu não sou vegetariano. Mas eu entendo essa necessidade de olhar para a alimentação. Mas olhe para isso, veja isso. Né? Essa questão do peso é muito forte isso. Né? Putz, você quer perder peso, já começou o ano e você não conseguiu. Né? Por que tá te mantendo aí? Para que está te servindo isso? Para que pode estar te protegendo isso? Olha para o teu passado. Converse com o seu subconsciente. Fecha um momento ali, se fecha um momento no seu silêncio e pergunta para o teu coração: por que eu não consigo? Por que está me servindo o peso? O que de pior poderia acontecer se eu emagrecesse agora, se eu fosse magra? A gente tem um outro ponto importante também, hein? Muito interessante que eu já tinha esquecido. Depois que a gente casa, existe uma coisa subconsciente da gente não querer ser muito bonito, muito atraente, primeiro, para não atrair outras pessoas, segundo, para não gerar ciúme para o nosso companheiro, para a nossa companheira, existe muito isso. Mas também a gente tem que tomar cuidado com o que a gente exige da pessoa, né? Então, assim, né, se eu exijo que a pessoa seja linda, mas eu não me cuido também, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Por que eu estou partindo desse princípio? Por que eu estou exigindo isso? Ou por que eu estou cobrando do meu parceiro isso? Onde que eu quero chegar com isso? Certo, pessoas queridas e amadas? É isso. O recado de hoje é uma live curtinha para trazer essa consciência, trazer esse entendimento, tá? Muitas vezes as pessoas, né? Às vezes eu vejo gente tomando sibutramina como se fosse água. A pessoa está lá 10 anos tomando sibutramina. Puta, está envenenando o corpo. Por que não olha para isso? Por que não olha para essa questão toda? Onde que está essa carência? Onde que está? Por que a gente está se escondendo tanto? Onde está essa tristeza, esse medo, essa insegurança, essa vontade de sumir, esse se sentir invisível, ou querer ser invisível, essa vergonha. Isso faz parte do nosso sistema de crença. Tá bom? Gratidão. Fica aqui meu carinho, meu agradecimento por você que me acompanhou, por você que olhou. Essa live vai ficar gravada até amanhã. Eu vou subir essa live no meu canal do YouTube também, tá? Para deixar lá à disposição das pessoas, para trazer esse alerta, para trazer esse despertar, essa importância de entender isso, tá bom? E fica aí o meu chamado, fica o meu convite. Quer olhar para isso? Quer ajuda para olhar para isso? Vamos olhar com o Theta Healing, vamos fazer uma sessão, vamos fazer algumas sessões, vamos olhar para isso, vamos deixar o Criador trazer para a gente o que é o melhor para você conquistar o seu melhor. Se você tem interesse em saber mais sobre o Theta Healing, eu já publiquei minha agenda de cursos, começando o ano com cursos em São Paulo, no interior em Indaiatuba, Carnaval na Bahia, vamos fazer cursos em Florianópolis também, lá no Espaço Onchante, curso em Indaiatuba no Instituto Cultural Potala, a gente vai começar uma escola de Theta Healing também, em São Paulo no Espaço Zin, com a escola de Theta Healing também. E é isso, meus queridos. Estou à disposição para ajudar, estou à disposição para atender, estou à disposição para levar esse conhecimento para todo mundo. E a minha gratidão por você estar aqui, gratidão por você estar se descobrindo, gratidão por você estar se permitindo olhar, porque é no autoconhecimento que está tudo. Tudo está dentro da gente, nada está fora. A gente consegue descobrir tudo, gente, tá bom? Gratidão, um beijo no coração de cada um de vocês. Paz e luz. Arro. Até a próxima live. Tchau.